Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vargas e esse é o 5 Minutes Podcast. E hoje eu quero falar sobre um cenário que talvez você já tenha vivido. O projeto foi entregue com sucesso, mas perdeu completamente o sentido no momento da entrega. O escopo foi cumprido, o cronograma foi respeitado, o orçamento controlado, ou seja, tudo dentro dos trilhos. Mas algo mudou lá fora. O mercado, a tecnologia, a legislação e até mesmo o comportamento do cliente que tanto insistia naquele projeto. E de repente aquele projeto tão bem executado parece não ter valor real para a organização. Esse é um risco silencioso, porque a gente foca tanto na execução que às vezes esquece de checar se o objetivo ainda continua lá, ainda continua o mesmo. E um exemplo clássico disso foi o que aconteceu com inúmeros projetos de eventos presenciais em março de 2020, quando a pandemia simplesmente virou tudo de cabeça para baixo. Ou empresas que desenvolveram produtos físicos enquanto o consumidor já tinha migrado para o digital. E quando o projeto ficou pronto, o público simplesmente já estava em outro lugar. Esse tipo de situação, ele mostra que entregar o que foi planejado não é o mesmo que entregar o que é necessário naquele momento. E por isso é fundamental entender que gerenciar projetos requer monitoramento do ambiente externo durante a execução e não apenas no planejamento inicial. O projeto é claro, ele só deve começar se ele gerar um claro benefício para a organização, para as partes interessadas. Agora, quem é que garante que 6 meses depois esses benefícios ainda existem? Muitas vezes a gente só faz isso no planejamento inicial. E isso, gente, deve ser feito através de checkpoints estratégicos ao longo do projeto. Ou seja, de tempos em tempos você precisa revisar se ainda faz sentido seguir aquele caminho. Esses pontos de verificação de relevância, eles podem evitar que a gente gaste tempo, energia, recurso em algo que perdeu o timing, perdeu o valor, por mais que a gente queira que isso não tivesse acontecido. E se você perceber que o mundo mudou, traga essa conversa para o patrocinador e para os principais stakeholders do seu projeto o mais rápido possível. Muitas vezes, com pequenas adaptações, é possível reconectar o projeto à nova realidade. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso exige coragem e agilidade. Também é importante redefinir os critérios de sucesso. Talvez não seja mais sobre escopo, mas sim sobre utilidade e impacto. E isso é que é o grande desafio hoje. Quando a gente pensa em simplesmente o nosso triângulo, não é, do projeto, escopo, tempo e custos, a gente muitas vezes está tendo uma visão míope. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa entender o projeto além daquilo ali, ou seja, qual a utilidade ou impacto daquele projeto, qual o ganho e o benefício. O que adianta eu escrever um livro no prazo, no escopo certinho, dentro do meu orçamento, se ninguém vai ler o livro? O impacto não existe. E é claro, gente, documente esse tipo de aprendizado. Uma das coisas mais importantes, e eu falo para todo mundo, que é o maior patrimônio é a nossa capacidade de adaptação. Lembre-se, esse tipo de risco ele não aparece no seu gráfico de Gantt, ele não aparece na sua EAP. E a gente precisa lembrar, sucesso de verdade não é entregar o que foi combinado, mas sim entregar o que faz diferença no mundo de hoje. Pensem bastante nisso, espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê na semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast. Até lá!